Atlético conseguiu aí para o ano de 2023 16 milhões, né, de receita com jogadores que foram descobertos pelo Atlético, jogadores que foram aproveitados como oportunidade de mercado, e o Atlético agora vai com essa receita para o Campeonato Brasileiro da Série B, mas em meio à indefinição quanto à questão da transmissão da Série B, né, presidente? Cara, se a gente não tem essa condição de ter um caixa, eu estava desesperado, porque o que fizeram com o Campeonato Brasileiro da Série B, o maior campeonato de divisão de acesso a esse país, é uma vergonha, né? Na mão da CBF, e a CBF hoje está muito fechada, né? Então a gente tem que expor isso aqui. A CBF, ela está muito sem comunicação com os clubes, né? Sem diálogo. Então está um momento assim, muito preocupante, e eu sinto que o futebol brasileiro está retrocedendo nesse sentido. Por isso que eu acho que a Liga tem que o mais rápido possível buscar alternativas, porque o Campeonato Brasileiro da Série B teria condições de ser negociado de forma bem diferente, né? Então, é algo preocupante, e a gente, com as nossas estratégias, temos condição de buscar superar essa diversidade. Adson, você tinha falado sobre algumas questões na quarta-feira, né, naquela derrota para o Anápolis. Na sua visão hoje, surtiu os efeitos daquela conversa sua com o Eduardo, com o elenco? Deu para ver um Atlético diferente hoje na sua visão? Pouco, muito pouco. Está muito além do que nós esperamos, né? Um time, em alguns momentos, muito desorganizado, né, em campo. Eu estou vendo o Eduardo lutando, buscando, mas não estou sentindo o time que não está absorvendo, né? Nós tivemos em alguns momentos assim, parecia que a gente estava visitando a Presidência e parecia que nós estávamos disputando a Série C, a Presidência disputando os campeonatos que disputou o Atlético nesses últimos anos, né? Então, é preocupante. Sinto que alguns jogadores estão sem perna, né? Fisicamente falando, acredito que a gente precisa evoluir demais. Marcação passiva, marcação frouxa, sem intensidade. O Juninho entrou ali com um perfil diferente, marcando, encurtando. Nosso time não encurta, marca com os olhos, né? Muito lento, muito apático. Teve os lampejos, ganhou com a força da camisa. Mas em alguns momentos a Aparecidense estava melhor distribuída dentro de campo. Tem um momento que nós temos que trabalhar muito em todo sentido, né? Da minha parte, eu tenho que buscar algumas alternativas para o meio do campo. E alguns jogadores precisam dar uma resposta, né? Jogadores que vieram para ser solução. Nós precisamos também cobrar mais uma organização tática e um crescimento físico, né? Porque a marcação muito passiva, muito distante, nós não empurramos o adversário para trás, então não dá pressão, então fica muito difícil, muito perigoso, né? Um time assim, em alguns momentos muito apático, parece estar sem confiança, né? Então, muita coisa que me preocupa. Adson, você já falou que está atrás de contratar volantes, né? Eu queria saber se esses volantes já estão chegando, está perto de chegar, e se você também pensa em reforçar a zaga. Olha, a gente precisa reforçar, hoje eu estou sentindo que a gente precisa reforçar 2 ou 3 setores, incluindo esses 2, né? E, logicamente, esperar que alguns jogadores cresçam muito tecnicamente e fisicamente. Porque quem via o Atlético jogar no Brasileiro da Série A com boa parte desses jogadores, um time que não dava espaço para o adversário jogar, um time dinâmico, um time forte fisicamente, preocupa muito. É começo de temporada, mas é um momento que traz muita insegurança, né? E eu já passei por várias situações até piores do que isso, mas o momento é o que preocupa. Nós precisamos crescer muito, se impor mais, né? E principalmente dentro da nossa casa, dentro do nosso estádio. Essa negociação já está encaminhada, Paulo? Nós estamos negociando. Eu não vou trazer jogador aposta, não dá para trazer aposta mais, porque aposta nós já temos um monte. Nós vamos até fazer investimentos se necessário. Estamos negociando para resolver esses problemas. Ô Adson, os rivais estão dizendo que o Atlético foi favorecido na tabela, que durante toda a fase de classificação viaja bem menos. Goiás quase 1.300 quilômetros, Vila quase 1.000 quilômetros. E aí fizeram a comparação que o Atlético, durante a fase de classificação,
vai viajar só 600 quilômetros no total. Cara, o Campeonato Goiano, ninguém tem reclamado de nada, não. O Campeonato Goiano é um estado pequeno, né? Isso, às vezes, tem times que pede para jogar com o Goiás, né? A federação tem que atender todo mundo. Eu não vejo nada de favorecer, né? O maior adversário nosso está sendo nós mesmos. O nível que nós estamos jogando, apatia em alguns momentos do jogo, isso é o que mais me preocupa. Tem vitória que esconde a partida que você está fazendo. E eu tenho que ser verdadeiro com vocês e com o meu torcedor, né? Então a gente tem que trabalhar mais em todos os sentidos. Nós temos que melhorar a nossa equipe também, contratando, mas sem tirar a responsabilidade de quem está aqui. Nós temos que todo mundo assumir a responsabilidade de se impor, né, cara? Um time apático, previsível, marcando com o olho, não tem pressão, não tem linha alta. Poucos momentos que a gente joga no campo do adversário, então isso me preocupa, a gente tem que crescer muito, ninguém está satisfeito com isso. Essa questão de, joga lá, joga... Cara, o Campeonato Goiano teve outros anos que eu não reclamei, o Atlético jogou nesses lugares tudo. Então faz um levantamento aí dos 5 anos aí, e nós fomos até campeão. Então essas reclamações, nós temos que parar de ficar reclamando demais e olhar mais para dentro de nós, e fazer os nossos jogadores e comissão técnica assumir as responsabilidades. Ficar arrumando desculpa para jogador, para comissão técnica, não. Isso aí é bobagem e acho que os times, os times grandes da capital, tem que crescer ainda tecnicamente e fisicamente. Acho que o Atlético está fisicamente abaixo dos outros. Você disse várias vezes que te preocupa, enfim. A comissão técnica está deixando a desejar nesse momento? Eu estava num raciocínio aqui, você já meteu uma... Mas tudo bem. Não, eu não posso jogar só na conta da comissão técnica, né? Nós perdemos jogadores importantes, né? No caso, o Rato e o Baralhas, né? Então a gente tem que repor essas peças ali no meio. Mas quem está jogando tem que aproveitar a oportunidade. Eu não posso tirar a responsabilidade do jogador. Cara, nós não podemos marcar tão passivo, sabe? Nós temos que se impor. No nosso campo não joga, aí a gente enfia lá dentro da nossa área, aquela apatia, não tem intensidade, não tem intensidade de marcação. O Moraes entrou ali com um espírito diferente, jogou melhor, mas a gente veio 2, 3 vezes aqui na frente, nós precisamos jogar mais, nós temos condição para isso. Beleza, Paulo. Falou que o presidente Adson Batista, entrevista coletiva, até de certa forma até bem concorrida, e daqui a pouco